seguinte, nós vamos falar hoje de educação financeira nas escolas. No entanto, a gente vai ter até convidado hoje aqui para falar sobre esse tema. Mas eu quero ir agora num assunto com vocês, uma cena lamentável aqui em Maringá. Eu vou pedir para o Murilo ilustrar no nosso canal do YouTube. Claro, as imagens estão borradas porque se tratam de adolescentes. Todos eles ali do Colégio Gastão Vidigal, adolescentes entre 13 e 14 anos. Tem um vídeo mostrando briga entre duas alunas ali do ensino médio do Gastão Vidigal. Levou a direção do estabelecimento a chamar os pais para orientações. Uma das garotas estava armada com um canivete na hora da briga, partiu para cima da outra. Um dos adolescentes tomou o canivete dela, mas continuaram a incitar essa briga. O fato aconteceu na terça-feira, logo após os estudantes ali da turma da tarde chegarem de ônibus na Vila Olímpica, e aí os adolescentes tinham um histórico de atritos por conta já de internet, rede social, e aí o colégio é público, é um dos mais conceituados aqui de Maringá, tem cerca de 3 mil alunos. Apesar da briga ter acontecido do lado de fora, os alunos estavam uniformizados. Mas aí o colégio, em tese, não teria nada a ver com isso. No entanto, se seguiu um protocolo, o pessoal da escola chamou lá os pais, a parte pedagógica, fez as indicações e encaminharam tudo isso para o Núcleo Regional de Educação. Nossa equipe entrou em contato com o diretor da escola, falamos com ele. Ele me disse: Paulo, esse tipo de educação, que é educação interpessoal, a escola não tem condição. A escola está aqui para dar educação formal, ensinar português, matemática, mas eles vêm de casa já com essas coisas. Trouxe de casa, na mochila, um canivete que provavelmente entraria até dentro da escola se elas não tivessem arrumado a confusão do lado de fora. A cena é lamentável. É aqui em Maringá e não dá para se admitir isso, porque estão indo para a escola, gente, estudar e perdem tempo com esse tipo de coisa. É inadmissível. Ô, Kim, num tweet, vai. Mas isso acontece de forma bem corriqueira, assim. Claro, não dessa magnitude, não é dado publicidade suficiente para dizer que isso acontece o tempo todo, mas a gente já frequentou na escola, sabe que tem as briguinhas internas, assim, as briguinhas, assim, tem as discussões, mas eu não estou dizendo que a escola teria responsabilidade, mas como todo mundo estava uniformizado e todo mundo participava e iria para a escola, ou até mesmo em condições de sair da escola, faz parte, sim, a responsabilidade em tentar entender, perfeito, apurar foi feito. E ajudar. Conselho tutelar foi chamado. Exatamente, tudo isso. A escola fez o papel. Tem que fazer, tem que dar continuidade nisso. Quanto à educação, a escola também tem capacidade de, enfim, não educar os filhos, né, e os alunos, mas fazer com que as pessoas vivam na maior acessibilidade possível. E aí, se a pessoa realmente estava levando um canivete, quer dizer que ela já entrou com esse canivete dentro da escola. Né? Não estou afirmando que essa pessoa. Não dá para afirmar porque elas... o primeiro que não tem como a gente saber, porque não tem uma revista. Que a gente, inclusive, fala aqui sobre uma porta giratória, alguma coisa. Exatamente, um detector. Nossa, por conta mas por conta daquelas questões que acabaram acontecendo há muito tempo ali, dos ataques às escolas, é por causa disso. Não é por causa dos alunos. Tudo aconteceu fora da escola, na Vila Olímpica. Exatamente. Tá? Só pra então, tudo claro. isso se soma. E essas violências, é claro que às vezes acontece. E realmente tem que tomar a pé da situação, apurar o que aconteceu. Os pais devem ser responsabilizados, caso alguém, obviamente, porque são menores, e que pelo menos haja uma seriedade nas questões relacionadas à educação, e dar mais atenção, né? A segurança, enfim, o policiamento que tem que ter nas escolas. Acho que tudo isso faz parte desse combo aí. Eu vou com as meninas agora. O que chama a atenção é que são duas meninas brigando, outras meninas também até mais velhas incitando a briga. E briga por briga acontece, normal, mas canivete no ambiente escolar e uma briga de meninas. Regiane. Não, é feio, triste, lamentável, né? Mas assim, eu acho que o Kim colocou uma coisa bem importante aqui, que está faltando é serem responsabilizados. Passa muito em branco essa questão, né? Aconteceu, não acontece mais nada. A gente, quando acontecia alguma coisa na escola, a gente era expulso. Né? Hoje eu não vejo isso acontecendo. E apanhava bastante. Não, chegava em casa ainda, levava o couro de novo porque estava ali. Então a gente tinha essa questão. Hoje, pelo que eu vejo, tenho 2 filhos, que não funciona muito por aí. Então vai nessa onda de faço o que eu quero, porque vai ficar por isso. Chega nessa situação aí lamentável. Deus que me livre se essa criatura entrasse na escola e resolvesse ser tomada por uma ira maior e tirasse o canivete e agisse contra. Né? Porque daí ali vira um negócio contra a própria pessoa da briga, que sei lá, e contra os outros. Né? Vira um horror.
Então, é assim, eu também concordo com o que foi dito em relação a que a escola colocou, né? Responsabilidade dentro de casa. Os pais também têm que olhar de uma forma diferente para os seus filhos e também agir com uma certa punição, né? A gente não pode ficar passando a mão na cabeça e tratando todo mundo como pobre coitado, porque tem reflexo na sociedade, Paulo. Pamela Bussolini. Olha, Paulo, eu vou discordar do pessoal aí do colégio pelo seguinte. Inclusive, eu desenvolvi um trabalho sobre isso, a responsabilidade civil das escolas, dos colégios, sejam particulares ou públicos, nesse tipo de episódio. Bullying, por exemplo. Porque o que acontece? Olha as informações que nós temos. A briga aconteceu do lado de fora, mas elas tinham um histórico de rusgas, de brigas. Elas tinham um histórico de troca de farpas na internet. Dificilmente esse tipo de coisa não chega numa diretoria, numa coordenação. E muitas vezes, até ali pelo número de alunos, enfim, o colégio acaba deixando passar, deixa de acionar um conselho tutelar, deixa de fazer um acionamento de guarda, a guarda, por exemplo, escolar, que seria o ideal, e aquela situação vai crescendo, vai crescendo. Acho que não deve ter aí uns 2 meses, um menino autista, inclusive, foi morto, acho que foi no estado de São Paulo, depois de um episódio desse de bullying, mas que foi escalando, e acabou nesse tipo de violência que, infelizmente, naquela ocasião, tirou a vida dele. A gente poderia ter visto, nesse caso aí, caso essa menina usasse esse canivete, algo pior também. E você observa que não é uma briga isolada entre apenas 2 meninas. Tem toda uma turminha ali em volta, incentivando, como você falou. Essas são as características, por exemplo, do bullying, né? Uma perseguição massiva por parte de vários contra uma pessoa. Isso é o bullying. Agora, outra coisa, porque muitas pessoas das antigas podem pensar, no meu tempo também tinha briga, eu não gostava do fulano não gostava de mim, a gente saiu no tapa. Mas é diferente. Né? A gente observa que o bullying é justamente isso que a gente viu no vídeo. Várias pessoas ali provocando e incentivando talvez um deles ali a partir para uma agressão, algo pior. Os colégios têm que estar atentos, sim, e são responsáveis, sim, porque é nesse ambiente, é dessa relação escolar que às vezes nascem aí esse tipo de problema. Professor Jorge. O Paulo, há que lembrar aí o mês de junho de 2022, no caso de Apucarana, onde um adolescente morreu após uma briga saindo ou próximo de um colégio ou vinculado a um colégio cívico-militar lá em Apucarana. Então, não há escolas que estão isentas da violência, assim como os professores também não estão isentos de violência nas escolas. Vimos o caso aqui ainda de uma escola municipal aqui em Maringá. Parece ser que o tema de segurança pública já não é um tema específico de adultos, mas ele também é um tema que envolve escolas, adolescentes, crianças, e não é a primeira vez que estamos vendo essa situação aqui em Maringá. Tanto é que vieram câmeras, depois veio a Guarda Municipal, e isto continua em um crescente. Daqui a pouco teremos que ter os detectores de metais e assim por diante. A questão vai crescendo, enquanto os administradores, os gestores vão colocando panos quentes para o problema. Foi fora da escola, foi outro dia, no sábado, no domingo, não temos nada a ver, responsabilidade, porque estava de fora, não é da escola. Me parece que a responsabilidade volta-se a toda a comunidade e nós estamos, parece ser, com outros problemas para olhar longe do que está ocorrendo aqui dentro de nossas casas. Essas brigas são uma expressão dos conflitos internos das famílias que cada vez ficam mais desestruturadas na nossa sociedade, né, Paulo? Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa situação, cena lamentável, viu, Fernando Tupan? Aqui na Vila Olímpica, só para esclarecer um dos nossos ouvintes aqui, não estava ocorrendo nenhum evento na Vila Olímpica. Eles chegaram com o transporte coletivo e aí a confusão se armou antes da entrada deles, que eles são do período da tarde ali no Colégio Gastão Vidigal. Fernando Tupan. Paulo Caetano, o professor tocou um assunto bastante delicado, que é a desestruturação familiar atualmente. O que acontece? A violência até é fascinante hoje. Televisão,
cinema, séries, é só pancada. Quem aí não assiste o UFC? Então você vive naquela cultura da violência. Hoje, você vai em um estádio de futebol, sempre tem alguém, uma briga aqui, uma briga lá, entre torcedores do mesmo time. E se aparece um torcedor do outro time, a coisa se complica. Então, o que tem que mudar? Nos últimos 21 anos, assim, nós tivemos problemas, uma mudança estrutural na nossa sociedade que leva muito, mas muito mesmo, para esse lado da porrada. No meu tempo, assim, existiam brigas na escola, na saída, o pessoal, quando não se entendia, chamava para esperar em determinado lugar. Eu estudei no colégio estadual aqui em Curitiba, e o pessoal brigava, mas nunca teve arma branca, nada, Paulo Caetano, nunca teve. Quando dava confusão, alguém se machucava, todo mundo saía correndo, mas antes da briga, quando ficava se provocando, todo mundo gritava pau, 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 e ficava aquela coisa até a porrada acontecer. E a gente tem esse lado sórdido que é a briga, Paulo Caetano, infelizmente.